Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo e continuamos a entrevista com Daniele Rodrigues Persinotto. Tudo bem, Daniele? Tudo jóia, Hélio. Seja bem-vinda ao Bora Geral. Hoje o nosso bate-papo é com a mulher da periferia, lá de Parada de Taipas. É graduada em marketing, é empreendedora social, neurodiversa, feminista, ativista social cultural, anticapacitista e antirracista. Daniele é uma mãe atípica na luta pela inclusão integral das pessoas. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Hélio, pelo espaço. Prazer estar aqui. Catarina é a única filha que você tem? Não, eu tenho a Valentina. Valentina de como é a 13 Valentina? anos. A Valentina, até o momento, ainda é neurotípica. Eu suspeito que a Valentina tenha um transtorno de déficit de atenção, assim como eu, porque, né, afinal de contas, pé de manga não dá jaca, né? Enfim, mas por enquanto tá tudo tranquilo. Ela, inclusive na escola pública, ela vai muito bem, obrigada, e tá 200 por hora. Agora, como é que é o cotidiano seu? Exames, terapia? Porque ela tem a vida na escola e tem essas atividades que você tem que fazer com ela, de acompanhamento. Como é que é isso, a sua rotina? Eu estava comentando com as meninas que eu passo, acho que uma média de umas 5, 6 horas do meu dia dirigindo, porque eu busco ela na escola, né? E a escola especializada não é uma coisa assim que você tem uma em cada esquina, né? Em São Paulo você deve ter aí no máximo umas 6, 7, sei lá, tô chutando aqui na capital. Então a escola que ela estuda é na Zona Norte, mas é do outro lado da Zona Norte. É próximo do Hospital do Mandaki. Eu moro em Taipas, então eu tenho que cruzar praticamente a Zona Norte para buscar minha filha todo dia. Então são 45 minutos para ir, 45 minutos para voltar. A gente chega em casa de terça-feira, eu dou almoço para ela correndo e a gente já sai correndo para ir para terapia. A Catarina, ela é uma exceção à regra, sabe, Hélio? Porque a maior parte das pessoas hoje com autismo na cidade de São Paulo, elas não têm qualquer tipo de intervenção terapêutica. Porque, infelizmente, hoje no SUS, a gente não tem intervenção terapêutica com evidência científica robusta, entendeu? A gente tem muita serviço faz de conta, né? Que é o serviço que a gente tem hoje no SER, no CAPS. São serviços que a gente vai cair de novo naquilo que eu estava falando, né? Que a maior parte da educação dos psicólogos no Brasil, ela é totalmente freudiana. E aí o que acontece? Que uma pessoa com autismo, na maior parte das vezes, ela não se beneficia de uma abordagem psicanalítica, porque o psicanalítico ele aborda muito a questão do lúdico, do subjetivo, porque são pessoas concretas, de entender as coisas de forma muito concreta. Inclusive, se você falar para uma pessoa, olha, está chovendo canivete, é capaz que ela entenda que realmente está caindo canivete, porque é difícil. Eu sou um pouco assim, às vezes as pessoas falam as coisas e eu fico tentando entender se ela está falando sério ou se é uma piada. Um cérebro que entende as coisas de forma mais concreta. Então, e o SUS ele é contaminado disso também. Então, por exemplo, hoje está uma equipe APD lá na minha casa, nesse exato momento, fazendo um apoio à pessoa com deficiência para minha filha, que é um trabalho que vem do SER. No caso lá, é o SER 3 de Pirituba, que atende a Catarina. E aí eles fazem um trabalho assim de pegar uma tela e fazer uma pintura livre. É um trabalho que, e assim, aí você fica olhando assim, qual é o embasamento disso? Eu acho ótimo, a Catarina adora, ela se diverte, e eu fico feliz que ela está se divertindo, mas quando ela está na terapia que ela faz lá, análise do comportamento aplicado, eles fazem todo um trabalho estruturado dela ganhar pré-requisitos para ela aprender a fazer coisas. Então, ó, Catarina, vamos treinar a trípode dela, que é isso aqui. Qualquer pessoa, para aprender, ela tem que aprender a olhar assim, igual eu tô olhando para você, Hélio. A Catarina, ela não consegue ficar 5 minutos aqui sentada olhando para você. Ela vai estar assim, assim, assim. Isso também precisa ser ensinado para uma pessoa autista
de um nível maior de suporte. E esse tipo de ensino a gente não encontra nas terapias hoje fornecidas pelo SUS na rede municipal. Eu particularmente só conheço o trabalho que é desenvolvido lá na AMA, em parceria com o Hospital Psiquiátrico Felipe Pinel, lá em Pirituba, que é um convênio que tem desde 2010, inclusive. Catarina foi das primeiras atendidas, ela está lá há 14 anos. E o ano que vem ela vai ter alta, porque com 18 anos a pessoa deixa de ser autista. Brincadeira, né? Não deixa, mas eles dão alta, não eles deveriam ter criado, sei lá, um serviço que suportasse depois as pessoas com mais de 18 anos e acompanhasse para o resto da vida, porque quem está tendo alta lá está tendo problema em casa depois. São pessoas que estão desenvolvendo comportamento agressivo. Inclusive tem uma amiga minha que o filho precisou ser internado num hospital psiquiátrico porque ele agredia ela, porque a terapia acabou, ele ficou sem rotina e é uma pessoa que precisa de uma rotina estruturada para o resto da vida. E aí, fez 18 anos, acabou? Não acabou. Hoje em dia, a gente fala muito de autismo, fala muito de infância, e é por isso que quando eu falo em pessoa autista, eu não falo em criança autista, eu falo em pessoa, porque elas não deixam de ser autistas depois que elas crescem. Só que deixa de existir serviço para que comporte essa demanda. E essa demanda está aí. Ô Daniele, o que a Catarina mudou na sua vida? Tudo. Catarina mudou tudo. Catarina me tornou uma pessoa muito melhor. Nossa, eu era podre, digamos assim. Não, assim, não era uma pessoa ruim, mas era uma pessoa que eu pensava muito só em mim, né? Acho que como todo mundo. A maternidade, ela já, por si só, ela já amplia essa nossa questão do olhar para o outro. E aí, depois da Catarina, eu comecei a olhar para o outro mesmo, não só a minha filha. Porque, como eu disse para você, embora eu seja uma usuária do SUS, da escola pública e de tudo que a gente tem público, né? Eu sou uma mulher periférica, né? Eu uso os serviços que a gente tem disponível. Mulher periférica com bastante conhecimento. Sim, eu sou uma mulher periférica com bastante conhecimento, com bastante instrução, graças a Deus. A minha mãe, quando a gente mudou lá para Coab de Taipas e a gente morava num apartamento que não tinha nada mesmo, a gente tinha colchão para dormir. Ela falou, olha, o que vocês querem que eu faça por nós? Vocês querem estudar ou vocês querem ter uma casa bonita? E a gente falou, a gente quer estudar. E foi isso, a gente estudou e eu estudo até hoje. Hoje eu gostaria de fazer outras faculdades, né, porque a minha formação acadêmica é marketing, administração e ciências sociais aplicadas. Infelizmente, hoje eu não tenho recursos financeiros para investir na educação, mas se eu pudesse, eu estaria estudando o resto da vida. Mas você tinha uma carreira antes da Catarina vir ao mundo? Sim, eu comecei como pesquisadora no Datafolha, fazendo pesquisa de opinião política. E aí, em poucos meses, eu comecei a fazer supervisão, coordenação, aí fui trabalhar em outras empresas como a Nielsen, trabalhei na Gallup, The Gallup Organization, que é uma empresa que não é do Brasil. A última empresa que eu trabalhei foi a Sinovate, que era a maior empresa de pesquisa de mercado do Brasil, que eles eram uma multinacional que estava em vários lugares. E eu era coordenadora de operações nível Brasil, então coordenava projeto de pesquisa no Brasil inteiro. E aí, quando veio o diagnóstico da Catarina, eu tive que me afastar lá da empresa, comecei a fazer home office em 2010, 2011. E aí eu fazia a análise dos dados
e que iam para os clientes. E aí, com o tempo, né... Fazia a tabulação? Na verdade, eu não fazia tabulação, eu fazia a quantificação mesmo, eu ouvia as gravações das pesquisas, o que pode ir para o cliente, auditoria, o que podia ir para o cliente, o que não podia, né? Porque tem que fazer uma peneira ali. Então, eu comecei a fazer essa questão da auditoria. E aí, com o tempo, eles foram entrando com o pé, eu fui entrando com o traseiro e eles foram me aposentando, porque é muita demanda mesmo, realmente, principalmente quando eles são menores. Mas eu acho que é errado isso que se faz com a maternidade de um modo geral, né? Isso acontece não só comigo, mas com muitas mulheres que se tornam mães. Depois da licença maternidade, elas são mandadas embora. Porque a gente ganha tanto do ponto de vista humano e a gente tem tanto a agregar dentro de uma empresa que eu acho como diria a Carmen Lúcia, uma desinteligência você afastar mulheres tão potentes do mercado de trabalho. E eu me incluo nisso. Você ficou exclusivamente para Catarina? Então, não posso, né? Assim, digamos que 80% do meu tempo é da Catarina, mas... E a rede de apoio em casa? O marido, a avó, você falou, você tem uma rede de apoio... Então, a rede de apoio quando a gente é mãe atípica, Hélio, é muito escassa. Porque todo mundo fala, eu não sei lidar com seu filho, obrigada, desculpa, não... Ai, Dani, eu queria muito te ajudar, mas eu não sei como te ajudar. As pessoas usam muito isso. Na verdade, é assim, eu não sei, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe. É isso, a sociedade. Traduzindo é isso. Mas, como você pode ser rede de apoio sem ter que cuidar da minha filha? Você pode mandar uma marmita de comida na minha casa, ou um iFood, porque tem dia que eu tô mega cansada para fazer comida, e às vezes é 10h30 da noite, eu tô cozinhando, ninguém jantou. Você pode falar, Dani, sei lá, vou chamar uma lavanderia para lavar as suas roupas. Serviço. Dá para você ser rede de apoio de várias formas, mas as pessoas preferem arrumar desculpa do que realmente pôr a mão na massa. Hoje, assim, se eu for falar do ponto de vista prático, a minha rede de apoio é minha mãe, que é a minha mulher da minha vida, e o meu marido. O meu marido, é lógico, né, que eu costumo falar que ele não me ajuda, ele faz a parte dele porque ele é pai, ele tem que me ajudar, ele é ativo, ele é um pai que exerce a paternidade ativamente. Então, assim, ele dá banho, ele dá comida, ele leva no médico. Quando eu tô aqui, por exemplo, no podcast aqui com você, ele vai chegar do serviço, ele vai fazer tudo o que tiver que ser feito lá em casa, não é só eu. Mas, assim, é claro, como ele é a pessoa que está trabalhando mais tempo fora de casa, eu acabo ficando mais tempo e fico sobrecarregada? Fico, mas da mesma forma que às vezes ele fica. Enfim, hoje minha mãe está lá cuidando da Catarina, para mim, está aqui, mas não é sempre. Minha mãe tem outros filhos, tem outros netos, então a rede de apoio ela é bem escassa. Se você não é uma pessoa que tem um trabalho remunerado, que te remunere suficientemente para você pagar profissionais especialistas para estarem ali com você, um staff, um acompanhante terapêutico, uma pessoa para limpar a sua casa, para fazer comida, você está perdida. Na verdade, é o que acontece com a maioria das famílias. Então, a maioria das mães que você conhece, que tem filhos com deficiência, quais são as realidades dela? A realidade delas são miseráveis. São mulheres, do ponto de vista da saúde mental, extremamente vulneráveis. São mulheres que precisam de um acompanhamento terapêutico para elas antes dos filhos, porque são mulheres que sofrem de depressão, são mulheres que têm ideação suicida todo dia. É triste eu falar isso, mas é a realidade. São mulheres que vivem com um LOAS, que é um salário mínimo, e que para ter esse LOAS e conseguir sobreviver, elas precisam conciliar o LOAS com uma faxina, com a venda de alguma coisa, de uma roupa ou de bolo, de qualquer coisa. Então, são mulheres que elas estão tentando sobreviver com as suas famílias, com os seus filhos com deficiência, sem renda, normalmente elas pagam aluguel, então são filhos que normalmente têm um alto comprometimento cognitivo, são pessoas que vão dar trabalho a vida inteira porque não tem uma intervenção terapêutica, porque não consegue vaga. A terapia que a Cata faz, por exemplo, que é uma coisa raríssima, porque eu só conheço esse serviço na cidade de São Paulo, tem uma fila gigante. Então, as mães que têm o filho ali, que eu conheço, que tem o filho ali,
No momento que o filho está na terapia, elas estão fazendo crochê lá na salinha, aqueles bonequinhos amigurumi para vender, ou elas estão fazendo... elas estão indo fazer uma faxina e aí elas têm 3 horas para fazer a faxina e voltar para pegar o filho. Então, são pessoas numa extrema vulnerabilidade, assim, é terrível. O cenário é terrível e isso me afeta diretamente. Porque, como você falou, eu sou uma pessoa que, embora eu seja uma mulher periférica e eu tenho muito conhecimento, eu estudo muito, eu acabo sendo rede de apoio dessas mulheres. Então, o meu celular não para. Dani, fulano tá me batendo, o que eu posso fazer? Me ajuda. Dani, acabou a minha comida, me ajuda. Dani, eu vou ser mandada embora, vou ser despejada. E aí eu acabo concentrando isso e como que eu faço para dar conta? Eu choro às vezes com elas. Às vezes a gente se reúne lá na casinha, lá na terapia, e ri, leva uma caixinha de música, faz um café. As mães lá do Pinel, elas são muito acolhedoras, né? Lá, as mães que estão lá. Então, a gente tenta se reunir, tenta se levantar, tenta conversar. Olha, no horário que as crianças estão aqui na terapia, tá tendo zumba lá no Céu Taipas, bora lá todo mundo para zumba. Eu tento mostrar para essas mulheres que elas precisam pôr a máscara de oxigênio um pouquinho nelas, porque senão elas não vão suportar e elas vão sucumbir, e se elas sucumbirem, os filhos delas vão ficar abandonados. Dani, sobre essa questão das famílias com crianças com deficiência, como é que é a estrutura dessa família? Tem pai, tem mãe, como é que é isso? Na maioria das vezes. Não. Na maioria das vezes, na grande maioria, são mães solos. Porque quando vem o diagnóstico do filho com deficiência, o pai vaza. Não vou te falar números estatísticos, mas é grande maioria, em torno de mais de 70%. Dessas famílias são famílias chefiadas por mulheres, mães solos, que acabam vivendo com o LOAS, como eu já falei anteriormente, e que para conseguir suportar, né, a renda, porque um salário mínimo, ninguém vive com salário mínimo na cidade de São Paulo, essas mães têm que se desdobrar no tempo livre, ou elas têm que fazer um tempo livre, muitas vezes elas levam o filho junto na faxina, e enfim, são famílias em extrema vulnerabilidade social, que dependem de programas de transferência de renda, de Bolsa Família, de Lei Orgânica de Assistência Social. E a gente tem uma demanda muito específica também, Hélio.
Acontece, às vezes, dessa mãe cuidar do filho a vida inteira e sobreviver dessa forma precária, com loas, com Bolsa Família e fazendo uma faxina, fazendo um bico aqui, um bico ali. E, porventura, essa criança morre, falece. Aconteceu ano passado com 2 amigas minhas, mães de pessoas com paralisia cerebral. E aí o que acontece quando essa pessoa que é o beneficiário falece? O benefício ele é cortado. E essa mãe que não trabalhou, cuidou a vida inteira do filho, em extrema vulnerabilidade, o que acontece com essa mãe? Ela perde a renda da família, que é o LOAS. E aí? O que seria interessante mudar nessa lei? Bom, eu acredito que o LOAS, né, começa que ele não deveria ter esse critério tão rigoroso de renda, né, que é 1/4 do salário mínimo, porque tem muita família que não consegue o benefício que teoricamente seria para a pessoa, no caso, né, com deficiência, porque ainda que seja 1/4 do salário mínimo, essa pessoa precisa comprar medicação, que nem toda medicação tem no SUS, precisa comprar fralda, nem todo mundo consegue a fralda e às vezes aquela fralda que eles dão... É 1/4 do salário mínimo? É 1/4 do salário mínimo, per capita. Estamos falando em 350, 400 reais no máximo isso, hoje? no máximo, no máximo. E aí, essa renda, a pessoa não pode ter, a família não pode ter mais que 1/4 do salário mínimo. E a família que eu estou falando, normalmente, é a mãe. A mãe com 1 ou mais filhos. E eu tenho certeza que a gente deveria ter um benefício, não deveria ser um benefício, não sei, a gente deveria ter uma renda para essa mãe. Um projeto de lei que a mãe tenha uma renda que seja para ela, que seja desvinculada do LOAS e que seja desvinculada da finitude do filho. Porque ela cuidou daquele filho a vida inteira, independente do filho vir a falecer ou não. E para além disso, a gente precisa, mais sustentável é a gente pensar em políticas públicas de empregabilidade para essas mães. Ah, mas poxa, ela já tem que cuidar do filho, como que ela vai trabalhar? A gente tem home office, a gente tem várias modalidades de emprego que a gente poderia empregar essa mulher. A gente poderia, por exemplo, para empresas privadas, dar um subsídio de algum imposto para a empresa que empregar aquela mulher. Que é uma forma, e assim, a mulher que, por exemplo, que hoje em dia, faz 10 anos que eu fui afastada compulsoriamente de minhas atividades corporativas. Então, assim, a minha empregabilidade no mercado de trabalho, eu ia precisar fazer uma formação, porque já estou bem desatualizada. Mas, enfim, se eu fizesse uma pós-graduação em alguma coisa, poxa vida, eu sei das minhas capacidades. Eu poderia ser empregada sem... com uma carga horária mais baixa, em home office, sem detrimento dos meus rendimentos. Dependendo do valor sei lá, do imposto que fosse abatido, seria bacana para a empresa ter uma pessoa trabalhando. E eu não estou falando só de mim, não, estou falando de diversas mães. Bom, a gente está chegando ao final do 2º programa com a Daniele, que esteve aqui com a gente, fazendo uma discussão super importante com as pessoas que têm filhos com deficiência, as famílias e tudo aquilo que cerca esse mundo e a grande falta de políticas públicas para essas pessoas com deficiência e para a família. Obrigado, Dani. Valeu, tamo junto. Até uma próxima oportunidade.